Eu quero fazer uma pergunta nessa noite. Eu queria que pudesse olhar bem nos teus olhos para ver tua resposta. Eu queria te fazer uma pergunta. Você já teve que pedir perdão? Alguém aqui já teve que pedir perdão? Então, se eu não consigo olhar nos teus olhos, levanta a sua mão aí. Quem já teve que pedir perdão? Tem gente que diz que não, nem levantou a mão, mas tudo bem. Agora estou falando de pedir perdão de verdade. Eu vou explicar para vocês de que tipo de perdão estou falando. Porque, de repente, você pede perdão porque você passou do lado de alguém e esbarrou. Perdão, desculpa, não tinha intenção. Mas estou falando de pedir perdão daquele perdão. Você fala, puxa, eu não queria ter feito isso. Vou contar uma história para vocês que aconteceu comigo assim que eu me formei e fui licenciado. Fui participar de uma campanha missionária, e eu coloquei para mim, não, agora, Jonathan, você é um licenciado da IPI do Brasil, um futuro pastor ordenado, então suas atitudes têm que ser as melhores possíveis. E nós fomos fazer uma campanha missionária, e o pessoal foi jogar bola. Vamos jogar bola, Jonathan. Eu falei, não vou dar bom testemunho, não vou criar problema, não vou acabar brigando no futebol, então vou tomar cuidado. Mas no último dia daquela campanha missionária, tinha uma bola na minha frente, mais ou menos aqui. E lá naquele canto onde a gente tem um bebedouro, estavam os meus amigos. Eu falei, eu vou chutar essa bola e vou acertar eles. E do lado de cá, onde está o vidro, tinha uma pessoa sentada. E aí detalhe dessa pessoa, minutos antes me apresentaram essa pessoa, era uma senhora. Um casal chegou, olha, esse aqui é o pastor Jonathan, pastor da nossa igreja. Ele vai ser o pastor na cidade aqui onde nós estamos plantando. Ele estava coordenando esse trabalho missionário, ele é uma bênção. E a pessoa era recém-convertida, estava começando uma caminhada em discipulado. Essa pessoa ficou sentadinha naquele canto, eu cumprimentei, tudo mais. E ela pegou e sentou no banco, pegou um livro devocional, lendo, e eu chutei a bola. O vento, o sopro do capiroto, assoprou aquela bola que quando eu chutei, eu sorri e eu fiz, meu Deus. E quando eu fiz assim, a bola que ia para cá, ela fez assim, irmãos, fez uma curva, um efeito. E eu fui botando a outra mão na cabeça, falei, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E a bola deu no chão, deu no livro, deu na testa, e a mulher bateu a cabeça para trás. Eu falei, Senhor amado, eu só olhei assim e falei, perdão, me perdoa. Aí eu te pergunto de novo, você já teve que pedir perdão dessa forma? Você já viveu esse tipo de experiência de pedir perdão desse jeito? Aquele perdão que você fala assim, tira essa culpa de mim agora, eu não consigo. Aquilo que você lembra que você fez de errado, talvez não dessa forma, de um chute de bola, mas que você fala assim, meu Deus, eu não deveria ter feito isso. Eu não deveria ter tomado essa atitude. E eu quero que você pense a respeito disso, porque quando nós falamos de perdão, nós estamos falando de tirar algo que nós não queremos que fique colado em nós, não fique grudado em nós. Queremos que aquela ofensa saia de cima da gente, aquela ofensa da dívida, que venha uma desculpa, um indulto sobre nós. E aí quando nós vamos para as Escrituras, nós vemos que tem conceitos bíblicos que talvez você conheça tão bem quanto eu, que falam a respeito disso. Expressões como no Salmo 32, verso 1, que diz assim, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e o pecado encoberto, que fala da remissão da dívida. E aí nós sabemos que o Senhor nos perdoa, ou no próprio Salmo 32, agora no verso 2, que diz que o Senhor não imputa a dívida sobre nós, quando diz assim, bem-aventurado o homem, a quem o Senhor não atribui iniquidade. Também nós vamos encontrar na palavra do Senhor Jesus, que quando Ele fala sobre o perdão, o Senhor nos perdoa e Ele também encobre o nosso pecado. E se você olha para o verso 3 desse salmo, diz assim, tua indignação reprimiste toda, e o teu furor e a tua ira tu desviaste. E tudo isso nós estamos falando de conceitos bíblicos que falam sobre o perdão. Outro fato que ocorre quando Deus nos perdoa, quando Ele nos limpa do pecado, Ele esquece o nosso pecado. Em Ezequiel
capítulo 33, verso 16, diz assim: de todos os seus pecados que cometeu, não se fará memória. Ou seja, o Senhor não lembra dos nossos pecados. Também diz para nós, quando pensamos em conceito bíblico sobre perdão dos pecados, que nós encontramos que o Senhor não só nos perdoa, mas Ele apaga a nossa dívida. E aí você vai encontrar essa informação no versículo em Isaías, capítulo 43, 23, que diz assim: eu apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não lembro mais. E como são lindos esses conceitos. E um dos conceitos mais lindos sobre o perdão que eu vejo na palavra do Senhor está lá em Miqueias, capítulo 7, 19, que diz que o Senhor lança para trás o nosso pecado. E a palavra do Senhor nos diz assim: Ele tornará a ter compaixão de nós e pisará os pés nas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. E quando nós falamos de conceito bíblico, nós olhamos e encontramos todos esses e sabemos que o Senhor nos perdoa, sabemos que o Senhor nos redime, sabemos que o Senhor não imputa mais o pecado e cobre as nossas transgressões, e que Ele vai além, pois o Senhor esquece, apaga a dívida e lança para trás. E os conceitos bíblicos são maravilhosos e são verdadeiros. Porém, nós precisamos pensar a respeito do perdão, do que a gente vai meditar nessa noite, ter claro que perdão é muito mais que um conceito. Perdão vai muito além disso. É mais do que ter uma noção, uma concepção, uma ideia do que pode ser o perdão. Talvez a gente tenha aprendido a vida inteira numa escola bíblica dominical, em estudos, em livros que lemos sobre conceitos, sobre ideia, mas talvez a gente não tenha ainda vivido de uma maneira profunda. E o que eu quero destacar nessa noite é que dá para viver o perdão de maneira concreta, sim. Dá para viver sabendo que Ele pode fazer parte da nossa vida. E por isso, como tema dessa noite, eu quero que você guarde no seu coração: perdão, uma realidade a ser vivida. E o texto básico que eu tenho para nós como tema é Marcos 16, do verso 5 ao verso 7. Vai ser projetado e eu quero que você acompanhe a leitura comigo, que diz assim: entrando num túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou e não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide e dizei aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia, e lá o vereis, como ele vos disse. Feche os teus olhos, eu quero orar com você mais uma vez nesse instante. Senhor, obrigado pela tua palavra que lemos. Obrigado, Senhor Jesus, porque ela é viva, ela é eficaz, Senhor Jesus, é uma espada poderosa que entra no profundo da nossa alma, e nós precisamos, nós carecemos, necessitamos ouvir a tua voz nessa noite, Pai. Fala conosco no nome de Jesus Cristo, amém, Jesus. Quando nós olhamos para esse texto e pensamos no perdão, a gente precisa primeiro contextualizá-lo para compreender que esse texto faz parte da narrativa da ressurreição de Jesus. Nós ouvimos sobre Marcos durante o período que foi ministrado esse texto, o livro inteiro. E aqui nós encontramos, o encontro de Maria Madalena, de Salomé e Maria, mãe de Tiago, com um anjo que está sentado no túmulo de Jesus, onde Jesus já não se encontra mais, onde ele já foi ressurreto, onde ele não está mais presente naquele lugar. E a mensagem principal desta passagem de Marcos é a ressurreição de Cristo. Apesar de Jesus ter falado para os seus discípulos que ele seria entregue aos chefes dos sacerdotes, que os mestres da lei iriam pegá-lo e condená-lo à morte, ainda assim, eles, os seus discípulos, não haviam compreendido, entendido que de fato aquilo iria acontecer com Jesus. E o desdobrar da história que nós conhecemos, lemos nas Escrituras, deixa isso muito claro para nós. Mas nesse texto especificamente que eu li nessa noite, tem algo que eu quero chamar a atenção, que está no verso de número 7.
O verso de número 7 diz assim: mas ide e dizei aos discípulos e a Pedro. E quando nós olhamos para essa frase especificamente, a gente percebe que só o Evangelho de Marcos destaca desta forma a palavra deste moço, que aqui é destacado, e nós entendemos que é um anjo, que fala, vai e diz aos discípulos e a Pedro. Apenas o Evangelho de Marcos vai citar o nome de Pedro. Se você ler essa passagem nos outros evangelhos, nós não encontraremos o nome de Pedro destacado. E para entendermos isso, nós precisamos fazer uma retrospectiva dos fatos que haviam acontecido até aquele momento. Nós precisamos olhar para Pedro e ver a sua personalidade, saber quem era esse homem, a característica que ele tinha. O que havia acontecido para que no Evangelho de Marcos, especificamente, viesse esse recado citando o seu nome, falando a respeito dele. A primeira questão que nós vemos aqui, olhando para ele como as suas características, era que Pedro era uma pessoa impulsiva. E as pessoas impulsivas são aquelas pessoas que agem sem pensar, elas simplesmente tomam decisões. Se você olhar para os evangelhos e for em Mateus capítulo 14, ali próximo dos versos 25 até o 29, 30, você vai ver que os discípulos estavam no barco e no meio de uma tempestade, eles viram alguém andando sobre as águas, eles acharam que era um fantasma e Jesus disse: não temais, sou eu. E Pedro, pela sua característica de ser impulsivo, ele toma uma atitude ousada e diz: se realmente é o Senhor, que eu vá até a ti, que eu caminhe até o Senhor, que eu vá até o teu encontro. E ele sai andando por cima das águas. Você conhece essa história, você sabe que depois que ele sai caminhando, em certo momento ele se afunda. Ele começa a descer para dentro da água. Ele não fica, ele pede: Senhor, me ajude, Senhor, me socorra, me tira dessa situação. E o que fez ele afundar tem a ver com falta de fé e não com ousadia. A sua impulsividade fazia ele ser ousado, fazia ele demonstrar coragem, fazia ele demonstrar que era valente. E ser impulsivo é reagir ao momento movido pela coragem e valentia, mas sem fé. Isso era uma característica muito forte nele. A fé é capaz de remover montanhas. Ela é o firme fundamento das coisas que não vemos, mas esperamos com os olhos fixos no Senhor. Contudo, a impulsividade de Pedro não tinha nada a ver com fé. Essa era uma das características que nós vemos nele. A outra característica que nós vemos em Pedro é que ele era uma pessoa intensa. E a pessoa intensa é aquela que se manifesta com vigor, que ela está presente e ela faz ser percebida aonde ela está. Na pesca milagrosa, quando o Senhor falou para Pedro, disse assim: Pedro, vai para águas profundas e atira a rede. Quando ele faz isso, nós conhecemos o que aconteceu, o milagre que veio daquela pesca que foi super abundante, que quase levou o barco a pique. Mas para a gente entender essa atitude que ele tinha de ser uma pessoa tão intensa, que se manifestava com vigor, ele chega aos pés de Jesus, se joga aos pés do Senhor e fala: Senhor, retira de mim, porque eu sou um pobre pecador. Pedro era uma pessoa que tinha muita paixão em suas palavras, mas também em suas atitudes. Ele não chegava simplesmente, ele chegava chegando. Ele não era discreto em suas palavras e em suas ações. Outra característica que eu quero chamar a atenção para você aqui é que ele era falante. Pedro sempre tinha uma palavra para dar, sempre tinha algo para dizer. Você lembra que Jesus chega para os seus discípulos e fala assim: o que as pessoas estão dizendo quem eu sou? E os discípulos falam: olha, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és João Batista, mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, sem pensar, ele fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele age dessa forma, ele fala dessa forma, ele responde com entusiasmo, movido muitas vezes pela motivação do seu coração, porque ele era pura paixão.
Pedro era sinônimo de muita emoção e pouca razão nas suas ações, e provavelmente a sua resposta aqui não fora premeditada. Ele não fez uma reflexão teológica. Ele era o homem caloroso, amável e simpático que falava, daqueles que atraía as pessoas ao seu redor, e a sua característica é de quem tem boa prosa, de quem conversa bem, de que é despreocupado, sempre otimista. Ele é aquele que chega e atrai as pessoas e traz vida para a festa. E apesar de ter tantas virtudes, ele também tinha falhas que até então lhes passaram despercebidas. Veja, antes de chegar à citação do seu nome segundo o Evangelho de Marcos, alguns fatos aconteceram. Algumas coisas aconteceram para que no Evangelho de Marcos o seu nome estivesse destacado. Pedro havia caído. Pedro havia falhado. Pedro estava vivendo aquela situação que eu falei de pedir o perdão, precisando, tira de mim esse peso, descola de mim essa culpa. Eu preciso ser perdoado, mas eu preciso sentir que eu estou perdoado. E uma das falhas que nós podemos cometer quando nós caímos nos nossos pecados é quando nós subestimamos o risco de queda, o risco de podermos cair no pecado, de falhar. A palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12, diz assim: aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia. Esse é um cuidado que todos nós cristãos precisamos ter, em todo momento, em todos os instantes. Nos dias que nós estamos vivendo a alegria da conquista, mas o dia que nós estamos passando pelo vale, pelas dificuldades, em todos os momentos nós precisamos tomar o cuidado e não subestimarmos o risco de queda que pode acontecer. Quando subestimamos o nosso adversário, quando flertamos andando na beiradinha do pecado, estamos correndo um sério risco de queda. Estava lembrando, já faz quase 30 anos que eu estive no quartel, e algumas coisas eu não esqueço. Quem serviu sabe muito bem. O quartel, quando eu servi em Curitiba, tinha os postos que os soldados tinham que ficar. E toda noite nós sabíamos o horário que a ronda ia passar. E todo dia tinha um soldado que estava sendo punido porque dormiu no horário que não devia dormir. Sabe por quê? Porque subestimou. Porque achava que não tem problema, eu só vou dar uma encostadinha aqui. Eu já sei de onde que vai vir o sargento, eu sei de onde que o tenente está saindo, eu sei de onde vem o subtenente, eu sei que esse fulano sempre sai tal horário, então posso cochilar 5 minutinhos que não vai ter problema. E quando subestimavam, sempre tinha problema. E quando nós subestimamos o inimigo, nós corremos esse risco. Pedro fez isso, ele subestimou. O Senhor Jesus tinha falado em Mateus 26, 31 e 35, diz assim: Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizarei comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. E o Senhor compartilha para os seus discípulos dizendo: mas depois da minha ressurreição, irei diante de vós para a Galileia. Mas então Pedro disse: Senhor, não, isso não vai acontecer, jamais. Senhor, não. Esses aqui todos podem fazer, mas eu não vou te negar. Eles podem cometer erros, mas eu não. Talvez Pedro estivesse no coração assim: puxa, mas fui eu que falei agora há pouco para o Senhor, disse para ele que tu és o Cristo, eu tive uma revelação divina, ele disse que eu sou um bem-aventurado, agora ele vem dizer que eu vou falhar, que eu vou acontecer isso comigo. E o Senhor replica para ele dizendo: em verdade te digo que nesta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Mas aí Pedro fala de novo: ainda que me seja necessário morrer contigo, Senhor, eu de modo algum te negarei. Porque esse era o jeito de Pedro lidar com as coisas, subestimando os riscos de queda, subestimando que ele podia pecar, que ele podia cometer uma falha como essa. Pedro não havia entendido o que estava acontecendo e ele subestimou o aviso sobre o risco que estava para acontecer. A segunda lição que eu tiro daqui é que nós não podemos baixar a guarda. Nós não podemos correr esse risco.
Depois desse instante, Jesus pegou os seus discípulos e disse: fiquem aqui enquanto eu vou ali orar. Jesus pega os seus discípulos, fala para eles ficar aqui, depois pega Pedro, Tiago e João, leva eles um pouco mais adiante, fala aqui, fiquem aqui orando enquanto eu vou subir um pouco mais à frente para ter um tempo de oração. O Senhor ainda fala para eles: olha, a minha alma está profundamente triste até a morte, fiquem aqui, vigiem comigo. O Senhor estava falando para eles: orem. Pedro estava ali: busca o Senhor, a batalha está vindo, a luta está chegando, vai vir um momento de dificuldade. Mas o que eles fazem? Dormem. Eles não oram, eles não fazem o que o Senhor falou para eles fazerem. Uma das armas mais poderosas que o inimigo usa contra nós se chama procrastinação. É a arma mais poderosa. Talvez uma das armas mais poderosas. Sabe por quê? Que quando nós andamos na procrastinação, a gente não diz que não vai fazer. A gente não diz que não vai orar, como Pedro não disse, Tiago e João ali não disseram que não ia orar. Mas a gente diz: depois eu faço. Depois eu vou fazer isso. Depois eu vou ter esse tempo. É a hora que nós baixamos a guarda. É a hora que nós baixamos as nossas defesas. É a hora que nós achamos que não vai ter problema nenhum. Então, Jesus volta mais uma vez. Eles continuam dormindo e Jesus fala: orem. E eles não dizem não. Continuam caindo na cilada da procrastinação. E por conta disso, Jesus é preso. E quando Jesus é preso, todos, inclusive Pedro, deixam Jesus e fogem. E aí nós entramos no terceiro ponto que levou Pedro a cometer o pecado que ele precisava de um perdão como ele nunca tinha vivido. Nós temos que tomar cuidado para não ficarmos vulneráveis. A história diz que, apesar dos discípulos terem fugido, ainda assim, Pedro acompanhava Jesus de longe. E nessa forma de acompanhar, ele chegou na casa do sumo sacerdote, no pátio do sumo sacerdote, e acompanhou de longe enquanto Jesus era interrogado. E enquanto ele estava ali, no meio da multidão, lembremos que Jesus havia falado a Pedro: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Ele falou: não, eu não, Senhor, eu não vou fazer isso. E ele está então no pátio do sumo sacerdote. Enquanto ele está naquela situação, chega uma pessoa e diz assim: eu conheço você, eu sei quem você é, tu também estavas com Jesus o Galileu. E Pedro responde: eu não sei o que você está dizendo. Negou uma vez e não percebeu. Então ele sai daquele lugar, vai para um outro espaço, para que não chame atenção. E então chega outra pessoa e diz assim: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele diz: eu não conheço este homem, eu não sei quem ele é, eu não sei do que você está falando. E ele nega a segunda vez. Então uma terceira pessoa se aproxima e diz assim: você é um deles sim, pois até o teu modo de fala te denuncia. E ele, com muita raiva: eu não conheço esse homem. E imediatamente, depois que Pedro fala isso, o galo canta. E ele lembra das palavras de Jesus. E ele chora amargamente. Ali é o momento mais difícil de Pedro. Ali ele chorou com pesar. Ali ele chorou com o peso da culpa no seu coração. Ele chorou como alguém que pede: tire de mim esse peso de culpa que está grudado em mim, eu não consigo tirar. Como se ele pudesse voltar, pedindo que eu volte no tempo, como se eu pudesse voltar no tempo e não fazer o que eu fiz. Eu não queria ter feito isso, eu não percebi que estava nesse caminho, eu não percebi que estava indo nessa direção. O que Pedro conhecia sobre perdão até aquele momento? Talvez ele conhecesse os conceitos que eu falei aqui no início da palavra. Conceitos como saber que Deus perdoa sim, que Deus redime as nossas vidas do pecado, que quando nós confessamos os nossos pecados, Ele não imputa mais sobre nós.
Talvez ele fosse um conhecedor e soubesse que Deus também encobre as nossas transgressões e que Ele vai além disso. O Senhor esquece e apaga a dívida e lança para trás. Mas naquele momento, isso não era suficiente para Pedro. Ter apenas o conceito. Naquele momento, isso não fazia diferença sobre sua vida. Talvez o seu coração, no meio daquela angústia, daquela tristeza, do que havia acontecido naquele momento em que ele negou Jesus e chorou amargamente, ainda sem saber o que iria acontecer, que Jesus iria ser crucificado, que Jesus ia ser entregue, que Ele iria morrer. Ele estava ali pensando: o que eu posso fazer para ser perdoado? Eu não tenho nem como me aproximar de Jesus agora. Talvez o caminho fosse de perdão, o que ele sabia até então, que para ser perdoado era necessário tocar num animal inocente, num cordeiro ou numa pomba, e ali tocando naquele animal inocente, confessar o seu pecado como uma forma de transferência e um sangue do inocente ser derramado. E quem sabe Pedro ainda pensasse assim: nem isso vai resolver o meu problema, nem isso vai ser a solução para o meu problema. Ele precisava mais que conceitos, ele precisava mais que sacrifícios. O que Pedro e os discípulos estavam prestes a testemunhar naquele fim de semana, e que ele ouviu naquelas palavras que chegaram para ele, que Jesus não estava mais no túmulo, mas que era para os discípulos e Pedro irem encontrar com ele, era viver a experiência mais profunda e extraordinária que eles poderiam viver naquele tempo. O que eles experimentaram era que onde o pecado pudesse abundar, a partir desta obra redentora, a graça seria superabundante. Isso bastava. O extraordinário de Deus se cumpria em suas vidas, pois o perdão a partir daquele momento, pelo sangue de Jesus derramado na cruz por mim e por você, traria para nós o perdão completo. A partir do momento que nós reconhecêssemos o nosso pecado, nos arrependêssemos diante do Senhor, Jesus Cristo na cruz, na sua obra redentora, estava rasgando a dívida que havia contra as nossas vidas. Era isso que Jesus estava fazendo ali. A partir daquele momento em que Jesus subiu no Calvário por mim e por você, que Ele derramou o seu sangue, que Ele morreu e ressuscitou, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, pois agora nós somos nova criatura nele. Amém. Louvado seja o seu nome. Esse era o perdão que Pedro veio experimentar. Esse é o perdão que podemos experimentar, que ultrapassa as barreiras de qualquer conceito que a gente possa imaginar. Este é o perdão que foi dado gratuitamente a nós. Nunca esqueça que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós. Basta você crer, e assim você não irá morrer, mas terá vida eterna nele. Essa é a palavra do Senhor Jesus para nós nessa noite. Essa é a palavra que Ele fala aos nossos corações nessa noite, que o Senhor ministra sobre nós. E o Senhor nos chama para termos uma vida diferente com Ele. Desde o momento em que Pedro caiu em si e chorou amargamente, talvez ele pensasse que precisava ser perdoado, fazer algo para ser perdoado, que não havia. Talvez ele pensasse também que não havia perdão para o que ele fez. Mas quando ele recebeu o recado, quando ele recebeu essa mensagem de que Jesus, o Mestre, mandou chamá-lo pelo nome, ele entendeu que sim, era possível. Dava para mudar aquela situação, dava para ser perdoado sim. Quando ele recebeu aquela informação, ele entendeu que o Senhor estava redimindo, que o Senhor estava libertando ele de toda a culpa. E sabe quando ele realmente viveu essa experiência? Não foi no choro de amargura, mas foi quando ele soube que o Senhor chamou pelo nome. O Senhor chama pelo nome aqueles que Ele conhece, aqueles que são amigo íntimo. Vai, diz aos discípulos e a Pedro. Eu não sei se você sabe a respeito disso, mas o Evangelho de Marcos foi escrito por Marcos e ditado por Pedro.
Pedro queria que ficasse claro: o Senhor me perdoou, eu nunca esqueci esse perdão que eu recebi. E quando ele recebe essa informação, vai e diz aos discípulos e a Pedro, é como ele estivesse ouvindo o Senhor falar para ele: Pedro, eu te conheço intimamente. Pedro, eu sei das tuas angústias. Pedro, eu sei dos teus sonhos. Eu te chamo pelo nome porque eu conheço as tuas falhas. Eu te chamo pelo nome, Pedro, porque a dívida está paga. Eu te chamo pelo nome, Pedro, porque o véu foi rasgado e agora você tem livre acesso à minha presença. Você pode se aproximar de mim. Não é mais necessário sacrifícios. Esse perdão não é só conceitual, é um perdão que você pode viver. E para finalizar nessa noite, a mensagem que eu tenho para você: quando pensava a respeito deste perdão que todos nós precisamos experimentar, eu lembrei de uma situação que há muito tempo atrás eu testemunhei. Uma pessoa que amava a Deus sobre todas as coisas, mas muito radical, não admitia erros, não admitia que pessoas falhassem, não admitia que ele falhasse, que essa pessoa falhasse. E um dia, como diz as Escrituras, aquele que está em pé, tome cuidado para que não caia, essa pessoa falhou. E aquela falha trouxe problemas para ele, para sua família, para as pessoas da sua comunidade. E aquilo gerou uma ferida tão grande, mas anos passaram. As pessoas envolvidas naquela situação perdoaram. E aquela pessoa vivia anos e anos sofrendo com aquele peso no coração. Sofrendo porque ela não conseguia se perdoar. E um dia eu cheguei assim: fulano, todos já te perdoaram. Todas as pessoas envolvidas naquela situação já te perdoaram. O Senhor foi o primeiro que te perdoou quando se arrependeu, mas você não consegue se arrepender. Você não consegue colocar a sua vida diante do Senhor. E hoje nessa noite, quando nós falamos de perdão, o que eu quero trazer para você é falar de um perdão que não é um perdão conceitual. Não é um perdão que exige para você sacrifício. É o perdão do Senhor Jesus, que hoje diz: vai, dize aos discípulos e você pode colocar o seu nome. O que nessa noite tem te incomodado? O que nessa noite tem te perturbado, que você não tem conseguido sentir paz, que você tem pedido: Senhor, eu preciso que isso saia do meu coração? O que tem feito você de repente ficar na cama e não conseguir dormir pensando nessas situações, refletindo e pensando assim: puxa, eu não queria ter cometido isso, e você ainda se culpa por isso? Eu queria que você fechasse os teus olhos.